Foi lançado o novo Nano Banana Pro e nesse vídeo eu vou fazer uma comparação muito legal junto com você. Eu vou pegar o mesmo prompt, o mesmo pedido e vou fazer tanto no Nano Banana antigo quanto nesse novo, que é o Pro. E a gente vai conseguir ver se tem uma diferença grande ou não dessa nova atualização que teve. Bom, a primeira coisa que eu pedi pra ele foi fazer como se fosse uma colagem de cada peça dessas roupas aqui. Então era pra ele pegar esse casaco, pegar essa bolsa, o sapato, a calça, a camisa e colocar em apenas uma única imagem. Essa daqui foi feita com o Nano Banana antigo e essa daqui foi feita com o Nano Banana Pro. Como você pode ver, tem uma diferença muito grande, tanto na questão da iluminação e também dele conseguir entender o prompt. Ele conseguiu pegar exatamente o mesmo casaco que essa pessoa está utilizando e fazer essa montagem perfeitamente do jeito que eu pedi para ele. Agora, nesse próximo pedido, eu falei para ele melhorar a qualidade dessa imagem. Essa imagem aqui também foi feita com o Nano Banana na versão antiga e como você pode ver, basicamente ele não conseguiu melhorar nada. Lembrando que esse daqui é o Nano Banana antigo, tá? Eu vou tentar deixar na tela mais ou menos alguma coisa aqui nesse canto aqui, dizendo que a imagem foi feita pelo Nano Banana Pro ou pelo Nano Banana antigo para você conseguir identificar. Então esse daqui foi feito pelo antigo e esse daqui foi feito com o Nano Banana Pro. Olha que espetacular esse resultado. Ele conseguiu entender exatamente de onde que tá vindo o sol para ele colocar a iluminação no rosto dele. Se ele tivesse colocado a iluminação nesse canto aqui, ficaria esquisito, mas ele conseguiu ter inteligência para fazer exatamente o que eu pedi para ele. E se você for comparar a versão Pro para a versão antiga, você vai ver que na antiga ele basicamente não melhorou nada e na Pro ele conseguiu fazer esse absurdo que você tá vendo aqui. Agora eu pedi para ele fazer mais ou menos algo parecido com aquele primeiro teste que eu tinha te mostrado antes. No caso ele não tá nesse chat aqui, mas era aquilo dele pegar cada peça de roupa e colocar separadamente. Foi assim que ficou no Nano Banana antigo e foi assim que ficou no Nano Banana Pro. Deixa eu vir aqui pra cima, ó. Foi assim que ficou no Nano Banana Pro. Eu achei que ele não conseguiu copiar exatamente o meu rosto, apesar que aqui essa imagem não tá aparecendo meus olhos, né? Então isso acabaria atrapalhando ele pra deixar a imagem parecida comigo. Mas eu diria que a versão do Nano Banana antigo ficou melhor do que a versão Pro. E mesmo eu enviando pra ele uma referência do meu rosto aqui, ele continuou deixando a imagem esquisita. Nesse caso aqui ele colocou até uma coisa bem bizarra, porque é como se ele tivesse pegado meu rosto e feito uma edição horrível, colocando ele em cima da minha cabeça ali, né? Ficou bem esquisito. Nesse próximo pedido eu falei pra ele criar uma imagem como se eu fosse militar. Foi assim que ficou na versão do Nano Banana antigo. Eu achei que ficou muito legal, tá? É aquele mesmo prompt que eu utilizei pra criar aquela imagem que eu falei pra ele melhorar a qualidade e foi assim que ficou na versão do Nano Banana Pro. Eu achei que a anterior, a versão do Nano Banana antigo, ficou muito melhor do que a atual, porque ele ficou um pouco esquisito na minha opinião. É como se fosse uma imagem de meme. Eu achei que não ficou tão legal assim. Apesar que também ficou muito boa, só que eu achei que a versão do Nano Banana antigo ficou melhor. Agora esse teste aqui é bem legal, porque eu enviei essa imagem de um octógono do UFC, enviei a minha foto e também a imagem do Poatan, que é o lutador de UFC. Eu falei assim pra ele: tire os lutadores e o árbitro, que no caso é esse cara aqui, que é como se fosse o juiz, e coloque eu e também esse cara aqui, que é o Poatan, nesse octógono. No caso, ele não conseguiu fazer nada. É a mesma imagem que eu tinha enviado para ele anteriormente. Na verdade, eu acho que ele até fez uma ediçãozinha, que ele removeu o árbitro, né? Mas não fez o que eu pedi para ele por completo. Só que no Pro eu achei que ficou muito melhor. Nesse primeiro teste aqui, ele até que conseguiu fazer o que eu pedi, só que aconteceu um bug aqui de imagem, né? Porque ele duplicou o octógono. Aí eu tentei novamente, ele conseguiu fazer com perfeição. Olha aqui, tá muito parecido comigo e também ele colocou o Poatan aqui. A pessoa não conseguiria dizer que essa imagem foi feita por IA, porque ela ficou muito realista. Até mesmo aqui o pé dele, como você pode ver, não parece uma montagem mal feita. Ficou com uma qualidade muito boa. Nesse próximo teste é bem interessante também, porque você vai conseguir ver a diferença drástica da versão anterior para a versão atual. Essa logo aqui foi feita na versão antiga. A minha ideia era fazer uma logo de um produto. Na verdade era para vários produtos, né? De uma empresa que vende feijão, que vende arroz, que vende qualquer coisa desse tipo, entendeu? Então, novamente, esse daqui foi feito na versão antiga e esse daqui foi feito na versão do Pro. E a gente consegue ver que realmente a versão do Pro ficou muito superior do que a versão anterior, né? Porque eu achei que as letras ficaram muito esquisitas. Você nem consegue ler o que tá escrito aqui, só que nessa versão que foi criada no Pro, a qualidade está muito melhor em tudo, tanto nessa coroa que ele colocou aqui, nas letras e também aqui no símbolo do Brasil, né? Porque se a marca se chama Patriota, patriota significa o quê? Alguma coisa relacionada
relacionado da pessoa que gosta do próprio país. E essa coroa aqui é porque eu falei no prompt para colocar como se fosse uma logo imperial, né, da época do Brasil Imperial. Então ele conseguiu respeitar perfeitamente, como você pode ver. Esse próximo teste eu enviei essa imagem minha que também foi feita com Nano Banana antigo, onde eu tô com esses dreads aqui irados, e eu falei para ele transformar no estilo Ghibli, que era uma coisa que tava bastante famoso muito tempo atrás, onde todo mundo tava tentando fazer isso. Eu não sei dizer se esse estilo aqui é exatamente o Ghibli, mas foi assim que ficou na versão do Nano Banana antigo e foi assim que ele ficou na versão do Nano Banana Pro. Eu achei que a versão do Nano Banana antigo ficou melhor do que na Pro. Ele ficou com uma qualidade melhor na minha opinião. E eu também falei para ele colocar no estilo 3D, foi assim que ficou. Eu achei que não teve uma diferença muito drástica, né, da versão Ghibli pro estilo 3D, então a gente pode considerar que ele não fez, né, não colocou no estilo 3D, e foi assim que ele ficou na versão Pro. Realmente ele conseguiu deixar em 3D. Parece também com aquela animação do Homem-Aranha Negro, que tem aquela estética mais 3D mesmo. Agora aqui eu tentei fazer uma coisa que eu vi muitas pessoas fazendo, que no caso é colocar um famoso, na verdade vários famosos, em uma festa. Foi assim que ficou, então eu coloquei o Neymar, coloquei o Trump, o Putin, Santos Dumont, Ayrton Senna, Elon Musk e também o Ike Batista aqui embaixo. Nesse primeiro teste eu achei que não ficou legal porque ele fez como se fosse um recorte. Aí na próxima tentativa eu falei pra ele colocar todo mundo junto e foi assim que ficou. Algumas pessoas não estão tão parecidas assim, como por exemplo o Neymar, o Ayrton Senna até que tá parecido, o Santos Dumont também tá, o Ike Batista não tá tão parecido assim, mas eu acho que se eu tivesse pegado a imagem de cada uma dessas pessoas, desses famosos aqui, e enviado separadamente pra ele, eu acho que ele conseguiria deixar de uma forma mais realista, porque aqui ele teve que meio que pesquisar imagens que ele tem no próprio banco de dados dele pra fazer essa criação, mas ele é muito bom também quando você pega várias imagens e anexa tudo e faz um pedido pra ele. Eu tinha dito que eu não criei a versão no Nano Banana antigo, mas na verdade ele que não deixou eu criar. Ele falou que não tá nas diretrizes dele, apesar que eu utilizei o mesmo prompt, tanto no Nano Banana antigo quanto no Pro. Então aparentemente o Pro ele é mais liberal. Nesse outro teste eu achei bem interessante também, porque seria uma edição difícil pra ele fazer. Eu enviei o meu perfil lá do Instagram e falei pra ele colocar o número dos meus seguidores e também as visualizações e um número bem maior. Na edição ele acabou fazendo errado porque ele colocou 800 mil aqui, ao invés de ser o número dos meus seguidores, e ele também não conseguiu aumentar o número das minhas visualizações. Só que lá no Nano Banana Pro ele conseguiu fazer exatamente o que eu pedi pra ele. Deixa eu ver se é essa imagem aqui, exatamente essa daqui. Ele conseguiu colocar 800 mil no número dos meus seguidores e também ele aumentou o número das minhas visualizações. Ele conseguiu fazer uma edição muito boa e mesmo a pessoa aproximando a imagem não conseguiria dizer que foi feita por IA. Nesse próximo teste eu falei pra ele criar um relógio Cartier Santos Dumont. Foi assim que ficou na versão antiga e foi assim que ficou na versão Pro do Nano Banana. Eu acho que a versão antiga acabou ficando melhor porque se você reparar aqui nessa parte aqui, você vai ver que na versão Pro ele acabou escrevendo errado. Ao invés de ser Cartier, ele colocou Cartier, sei lá. É até um pouco difícil de você conseguir ler porque as letras estão deformadas. Então eu achei que a versão antiga acabou ficando melhor. E uma coisa muito legal que tem nessa nova atualização do Nano Banana Pro, que você consegue escolher a resolução. Então, se eu não me engano, essa imagem aqui eu criei na resolução 2K, mas você consegue escolher até 4K. Isso aqui é muito sensacional. Essa opção aqui você não consegue usar no Nano Banana normal. Somente essa daqui que é para você escolher o formato, que também já é uma opção muito legal, porque o Nano Banana tinha esse problema, que ele acabava mudando totalmente o formato da sua imagem e você não conseguia escolher mesmo escrevendo no prompt. Nesse próximo teste eu queria ver se ele melhorou nessa questão de escrita. Então eu falei para ele escrever um texto no céu. O primeiro texto precisaria estar em português, o segundo em espanhol e o terceiro em latim. E também cada um precisaria estar de um formato diferente. O primeiro seria esmeralda, o segundo ametista e o último bronze. Foi assim que ficou na versão antiga do Nano Banana e foi assim que ficou na versão Pro. Como você pode ver, ele conseguiu respeitar exatamente a questão dos minérios. Aqui é esmeralda, aqui é ametista e aqui é bronze. Na versão antiga, ele não conseguiu colocar uma textura legal. E se você reparar, de certa forma tem um erro aqui, porque ele pegou a mesma coisa que seria o relógio do pedido anterior e colocou aqui. Mas isso a gente não pode considerar erro, porque seria somente a gente abrir um novo chat aqui no Google AI Studio que esse problema estaria resolvido. Mas como eu decidi fazer tudo junto, acabou dando esse problema que a gente não pode considerar um problema. Nesse próximo teste aqui eu falei para ele criar uma imagem minha, como se fosse uma imagem feita no Photoshop com a temática de banana. Foi assim que ficou na versão antiga e foi assim que ficou na versão Pro. Eu achei que a versão Pro ficou muito melhor. Nesse
outro teste aqui, eu falei pra ele criar uma thumbnail pra mim. Eu fui lá no YouTube e peguei uma imagem de referência, enviei lá pro ChatGPT e falei pra ele criar um prompt com base naquela thumbnail. Foi assim que ficou na versão antiga, eu não gostei, eu acabei pedindo pra ele fazer algumas modificações e ele acabou se bugando todo. Ele criou essa imagem nada a ver de um pasto cheio de cavalos. Então essa daqui foi na versão antiga e foi assim que ficou na versão Pro. Você pode ver que as imagens que ele utilizou tá muito melhor do que aquela versão antiga. No geral tá tudo melhor. Aí eu pedi pra ele fazer algumas modificações, como por exemplo alterar minha roupa e colocar um terno, ele conseguiu fazer. Depois eu pedi pra ele colocar como se eu fosse um robô, ele também conseguiu fazer. Só que aqui na hora que eu pedi pra ele diminuir esse texto, que é IA e também você, e essa pessoa aqui do meio também, ele acabou bugando. Ele simplesmente pegou a imagem antiga e repetiu sem fazer edição nenhuma.